3 palavras. Apenas 3 palavras foram suficientes para destruir completamente tudo o que eu pensava que sabia sobre minha vida, sobre minha identidade, sobre quem eu era como homem e como pai. Peso morto. Foi assim que meu próprio filho me chamou, numa terça-feira de março, às 2h15 da tarde, enquanto eu tomava café requentado na minha cozinha pequena de um apartamento que mal conseguia pagar no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O telefone tocou naquele momento exato em que eu estava tentando decidir se valia a pena esquentar o resto da pizza de ontem para o almoço ou se deveria economizar e comer apenas o pão francês que havia sobrado do café da manhã. Eu atendi, pensando que fosse mais uma cobrança, uma dessas ligações automáticas que me perseguiam dia e noite, oferecendo renegociação de dívidas que eu não conseguia pagar. Mas quando ouvi a voz do outro lado, meu coração deu um salto. Era Diego, meu filho Diego. A voz dele estava diferente naquela ligação, mais fria que o normal, mais distante, carregada de uma irritação mal disfarçada que eu não conseguia compreender de onde vinha. Como se estivesse falando com um estranho que ele desprezava profundamente, alguém que representava tudo de errado na sua vida bem organizada e próspera. Eu acabara de contar, com um entusiasmo patético que hoje me envergonha lembrar, que tinha conseguido uma entrevista numa empresa de logística. Era apenas uma vaga de auxiliar de estoque, eu admiti. Salário baixo, sem plano de carreira, mas ainda assim representava uma luz no fim do túnel escuro em que minha vida havia se transformado nos últimos 2 anos. Era trabalho honesto, eu disse para ele. Era uma oportunidade de recomeçar, de voltar a contribuir financeiramente para a família, de parar de ser aquele pai fracassado que dependia da boa vontade dos outros para sobreviver. Esperava pelo menos um desejo de boa sorte. Uma palavra de incentivo. Um pai precisa de você, vai dar tudo certo, a situação vai melhorar. Qualquer coisa que mostrasse que meu filho mais velho ainda acreditava em mim, ainda via algum potencial de recuperação na minha situação desesperadora. O que recebi foi um suspiro longo e irritado do outro lado da linha, seguido por um silêncio que durou tempo suficiente para eu começar a suar frio e imaginar se a ligação havia caído. Pai, a voz dele finalmente cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Você tem 58 anos. Ninguém vai te contratar para trabalho braçal. Você não consegue competir com moleques de 20 anos que ganham salário mínimo e ainda fazem hora extra de graça. Pare de se iludir. As palavras dele me atingiram como socos no estômago, mas eu ainda tentei argumentar, ainda tentei manter alguma dignidade na conversa. Diego, eu sei que não é fácil, mas preciso tentar. Não posso ficar parado esperando um milagre acontecer. Pai, escuta bem o que eu vou falar agora, porque é a última vez que vou ter paciência para explicar isso para você. Ele fez uma pausa dramática, e eu podia ouvir o barulho do trânsito ao fundo. Provavelmente ele estava no carro voltando do trabalho dele, daquela agência de marketing moderna e bem-sucedida, onde ele era executivo. Você é um peso morto na vida da nossa família. A mãe teve que vender as joias da vovó Teresa por sua causa. Aquelas joias que ela guardava há 30 anos como herança para passar para as netas que ainda nem nasceram. Eu tenho que ajudar ela todo mês com R$ 400, porque você não consegue nem pagar uma pensão decente. O Rodrigo não pode nem pensar em casar com a Amanda, porque sabe que vai ter que ajudar você também quando a situação apertar. Você virou um fardo, pai. Um peso morto. Para de se iludir com essas fantasias de que vai conseguir se reerguer e aceita que sua vida produtiva acabou. O silêncio que veio depois dessas palavras foi ensurdecedor, mais alto que qualquer barulho que eu já havia escutado na vida. Eu fiquei ali, segurando o telefone contra o ouvido com a mão tremendo, ouvindo minha própria respiração pesada e irregular, ouvindo meu coração batendo descompassado no peito, ouvindo o barulho distante do trânsito lá fora, na rua Silva Bueno, onde passavam ônibus, carros, motos, pessoas tocando suas vidas normais, enquanto a minha desabava completamente. Peso morto. As palavras ecoavam na minha cabeça, como um martelo batendo em metal frio, como o som das máquinas da metalúrgica onde trabalhei por 23 anos, como o barulho seco de uma porta se fechando para sempre. Meu filho, o menino que eu ensinei a andar de bicicleta, segurando na garupa, até ele conseguir manter o equilíbrio sozinho,
que levei no colo quando teve pneumonia aos 6 anos e ficou 3 dias com febre alta me chamando de papai entre os delírios. Que me abraçou chorando quando soube que eu e sua mãe íamos nos separar. Esse mesmo menino que cresceu e se tornou um homem bem-sucedido, agora me considerava um peso morto. Diego, eu sussurrei no telefone, tentando encontrar palavras que pudessem consertar aquele momento, que pudessem fazer meu filho lembrar que eu ainda era seu pai, que ainda merecia pelo menos um mínimo de respeito. Mas a ligação já havia sido desligada. O sinal de linha ocupada tocava no meu ouvido como uma sirene anunciando o fim de alguma coisa muito importante. 2 anos e 4 meses. Fazia exatos 2 anos e 4 meses desde que eu havia perdido meu emprego na Metalúrgica São Bernardo, onde trabalhei como supervisor de produção por 23 anos da minha vida. 23 anos acordando todos os dias às 5 da manhã, tomando café preto forte e amargo, pegando ônibus lotado na Rua do Oratório, suportando o chefe arrogante que tratava funcionários como números numa planilha, lidando com metas impossíveis de produção, respirando ar contaminado por fumaça e pó metálico, tudo isso para construir uma vida que desmoronou em questão de 15 minutos numa sala de reunião fria e sem janelas. A empresa estava passando por reestruturação, eles disseram naquela manhã de novembro, enquanto eu estava sentado numa cadeira desconfortável de plástico preto, diante de 3 homens de terno que eu nunca havia visto antes na minha vida. Cortes necessários para manter a competitividade no mercado internacional, explicou o mais novo deles, um rapaz de não mais que 30 anos com óculos de armação moderna e tablet na mão. Nada pessoal, Roberto. Você entende a situação do país, não é mesmo? A recessão, a concorrência chinesa, os custos operacionais. Você é um funcionário exemplar, mas infelizmente sua função está sendo eliminada do organograma da empresa. Claro que eu entendia. Eu entendia perfeitamente que aos 56 anos com cabelo grisalho, costas doloridas de décadas carregando peso, barriga saliente de cerveja nos fins de semana e rugas profundas ao redor dos olhos, eu havia me tornado descartável. Um item caro demais na planilha de alguém muito mais jovem que eu. Alguém que via funcionários como números que precisavam ser otimizados para maximizar lucros. 23 anos de dedicação, de chegar sempre antes do horário, de ficar até mais tarde quando necessário, de resolver problemas que não eram oficialmente minha responsabilidade, de formar funcionários novos, de melhorar processos, de evitar acidentes, de manter a produção funcionando mesmo quando as máquinas estavam velhas e quebradas. 23 anos, resumidos numa carta de demissão fria e numa explicação de 15 minutos sobre reestruturação e competitividade. Os primeiros meses depois da demissão foram de negação completa. Eu não conseguia aceitar que minha vida profissional havia acabado de forma tão abrupta e definitiva. Acordava no mesmo horário de sempre, 5 da manhã, por força do hábito que havia se tornado instinto. Me vestia como se fosse trabalhar. Camisa social passada, calça social, sapato preto engraxado e saía de casa carregando uma pasta velha de couro onde guardava currículos impressos e canetas. Passava o dia inteiro em lan houses do centro de São Paulo, naquelas pequenas com cheiro de cigarro e café requentado, pagando R$ 2 por hora de internet para mandar currículos para centenas de empresas. Metalúrgicas, indústrias químicas, fábricas de autopeças, construtoras, empresas de logística. Qualquer lugar que pudesse precisar de alguém com minha experiência em supervisão industrial. Aos poucos fui baixando minhas expectativas. Comecei mandando currículo apenas para vagas de supervisor, depois para vagas de encarregado, depois para vagas de operador, depois para qualquer coisa que aparecesse. Auxiliar de produção, operador de máquinas, conferente de estoque, empacotador, auxiliar geral. Não importava o cargo, não importava o salário. Eu só precisava trabalhar novamente, me sentir útil novamente, ter uma razão para acordar de manhã que não fosse apenas a obrigação de continuar respirando. As respostas eram sempre as mesmas quando vinham, e na maioria das vezes, nem vinham. Obrigado pelo interesse em nossa empresa, Roberto, mas encontramos um candidato que se adequa melhor ao perfil da vaga em questão. Às vezes nem isso, apenas silêncio. O silêncio cruel de quem nem considera sua candidatura digna de uma resposta.
mesmo que seja uma resposta negativa educada. Tradução das respostas que recebia. Encontramos alguém mais jovem, mais barato, mais desesperado, mais disposto a aceitar condições ruins. Encontramos alguém que não vai questionar ordens, que não vai reclamar de salário baixo, que não vai pedir aumento, que não vai dar problema se precisar demitir no futuro. A separação de Márcia veio 6 meses depois da demissão, numa tarde chuvosa de maio, que eu nunca vou conseguir esquecer. Ela não aguentava mais a pressão financeira, ela disse, enquanto dobrava roupas numa mala azul clara que ganhamos de presente de casamento da tia Helena. Não era culpa minha. Ela insistia sem conseguir me olhar diretamente nos olhos, mas ela não conseguia mais viver com a incerteza, com a ansiedade de não saber se teríamos dinheiro para pagar as contas no mês seguinte. Roberto, eu preciso de estabilidade. Ela falou ainda evitando meu olhar, concentrando-se excessivamente nas roupas que estava empacotando, dobradas com o capricho obsessivo de alguém que está tentando manter controle sobre pelo menos uma coisa pequena na vida. Você é um homem bom, um pai dedicado, mas eu não posso mais viver assim, não nessa idade. Não posso acordar todo dia sem saber se vamos conseguir pagar o aluguel, se vamos conseguir fazer compras no mercado, se você vai conseguir um emprego este mês ou no próximo, ou nunca mais. Eu preciso de segurança, Roberto. Eu mereço segurança depois de 25 anos trabalhando e cuidando da nossa família. E lá se foi ela, levando metade dos móveis que compramos juntos ao longo de 2 décadas, metade das lembranças que construímos, metade dos sonhos que compartilhamos, e toda a esperança que ainda me restava de que as coisas pudessem melhorar. O apartamento ficou vazio e silencioso, como um túmulo. As paredes ecoavam meus passos solitários, o barulho da televisão que eu deixava ligada o dia inteiro, apenas para ter algum som humano no ambiente, o tic-tac irritante do relógio da cozinha que parecia contar os segundos da minha vida desperdiçada. Márcia levou também o DVD player, a mesa de jantar, as cadeiras boas, o guarda-roupa do quarto, as panelas melhores, os quadros das paredes. Ficaram apenas os móveis velhos, a geladeira barulhenta, a televisão pequena de tubo, uma poltrona desgastada onde passei a dormir porque a cama do quarto estava grande demais para um homem sozinho. Diego tomou o lado da mãe, obviamente. Ele tinha 30 anos na época. Estava começando a fazer sucesso na carreira dele numa agência de marketing digital. Ganhava 3 vezes mais que eu ganhava na metalúrgica. Morava num apartamento moderno de 2 quartos na Vila Madalena. Tinha carro do ano. Namorada bonita. Futuro promissor pela frente. Para ele, eu havia me tornado uma fonte de vergonha. Um pai fracassado que não conseguia nem sustentar a própria família, que havia perdido o emprego e não conseguia se recolocar no mercado, que havia causado o divórcio dos pais por incompetência financeira. Nas poucas vezes que nos encontrávamos, em aniversários ou almoços de família, ele me tratava com uma educação fria e distante, como se estivesse cumprindo uma obrigação social desagradável. Rodrigo, o mais novo, tentava manter uma relação mais próxima comigo, mas eu sentia que ele ficava desconfortável na minha presença, como se minha situação fosse contagiosa, como se meu fracasso pudesse de alguma forma contaminar o futuro dele que estava apenas começando. Mas nada, absolutamente nada na minha experiência de vida havia me preparado para ouvir as palavras peso morto saindo da boca do meu próprio filho mais velho. Depois daquela ligação devastadora, eu fiquei 3 dias trancado em casa. 3 dias sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem trocar de roupa, comendo apenas biscoito cream cracker seco e bebendo cerveja quente que havia sobrado na geladeira desde a semana anterior. A barba cresceu descontroladamente, a casa começou a cheirar mal, e eu me olhava no espelho rachado do banheiro, vendo um homem que não reconhecia mais. Um homem acabado, um peso morto, como meu filho havia dito. No primeiro dia ainda tentei manter alguma dignidade. Acordei no horário normal, fiz café, liguei a televisão para assistir ao Jornal da Manhã. Mas as notícias falavam apenas de desemprego, crise econômica, empresas fechando, pessoas desesperadas como eu competindo por vagas escassas. Desliguei a TV e passei o resto do dia deitado na poltrona, encarando o teto com manchas de umidade, pensando nas palavras do Diego, ecoando infinitamente na minha cabeça.
No segundo dia, nem levantei da poltrona. Comi biscoitos direto do pacote, bebi água da torneira da cozinha para não ter que abrir a geladeira e ver como estava vazia. Tentei dormir, mas toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz do Diego dizendo: peso morto, peso morto, peso morto. No terceiro dia, comecei a considerar seriamente a possibilidade de que talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente fosse um peso morto. Talvez minha vida produtiva tivesse mesmo acabado. E eu devesse aceitar isso de uma vez por todas, parar de me iludir com a possibilidade de recomeçar. Foi na quinta-feira dessa mesma semana que tudo mudou. Mas antes de eu contar como minha vida virou de cabeça para baixo de uma forma que jamais imaginei, preciso explicar como cheguei ao fundo do poço de verdade, como conheci o sabor amargo da humilhação completa. A entrevista que eu havia mencionado para Diego realmente aconteceu. Era numa empresa de logística localizada no Brás, um bairro industrial de São Paulo, onde o cheiro de óleo diesel misturado com comida de rua criava uma atmosfera densa e sufocante. O prédio era uma construção antiga de 3 andares, com janelas sujas e tinta descascando nas paredes externas. O escritório da empresa ocupava apenas uma parte do segundo andar, 2 salas pequenas, banheiro que não funcionava direito, cheiro permanente de mofo e papel velho. A recepção era uma mesa de fórmica bege, com uma cadeira desconfortável, onde uma menina de não mais que 20 anos atendia telefone e mexia no celular ao mesmo tempo. O gerente de recursos humanos era um rapaz de 20 e poucos anos, cabelo com gel em excesso, terno barato de cor duvidosa que provavelmente comprou numa liquidação, gravata mal amarrada. Ele me recebeu numa sala minúscula com 2 cadeiras e uma mesa de escritório que havia conhecido dias melhores. Então o senhor trabalhou 23 anos na mesma empresa. Ele disse folheando meu currículo, com a pressa de alguém que tem coisas mais importantes para fazer. Isso é bastante tempo, né? E agora está há 2 anos procurando recolocação. 2 anos é muito tempo sem trabalhar, Roberto. A forma como ele pronunciou meu nome, com uma condescendência mal disfarçada, já me deu a primeira pista de como aquela entrevista ia terminar. Mas eu ainda tinha esperança. Ainda acreditava que minha experiência pudesse significar alguma coisa. Exato. Respondi tentando soar confiante e profissional. Tenho muita experiência em gestão de pessoas e processos industriais. Conheço bem as normas de segurança, tenho experiência com ISO 9001, já treinei centenas de funcionários ao longo da minha carreira. Certo, ele disse sem demonstrar o menor interesse no que eu estava falando, continuando a folhear meu currículo como se fosse uma revista entediante. Mas veja bem, Roberto, posso te chamar de Roberto. Nossa vaga é para auxiliar de estoque. Salário mínimo mais vale transporte. 8 horas por dia de segunda a sexta, às vezes sábado, quando a demanda aumenta. Você se sente confortável com essa mudança de nível? Mudança de nível. Como se minha experiência de 2 décadas fosse um obstáculo a ser superado, não um diferencial a ser valorizado. Como se eu precisasse me rebaixar para me adequar à realidade do mercado de trabalho moderno. Eu disse que sim, claro, que estava aberto a novos desafios. Menti descaradamente. Disse que via aquela oportunidade como um recomeço, uma chance de aprender coisas novas, de contribuir com a empresa usando minha experiência, mesmo que em uma função diferente. O rapaz anotou algumas coisas numa folha de papel, provavelmente anotações sobre minha idade, minha aparência cansada, minha ansiedade evidente. Prometeu retorno em 1 semana. Disse que estavam entrevistando vários candidatos e que tomariam a decisão em breve. 2 semanas depois, recebi um e-mail padrão claramente automático, informando que eles haviam escolhido outro candidato. Nem se deram ao trabalho de personalizar a mensagem. Era o mesmo texto que eu já havia recebido dezenas de vezes, de dezenas de empresas diferentes. Prezado candidato, agradecemos seu interesse em fazer parte da nossa equipe. Após criteriosa análise, optamos por outro profissional que possui o perfil mais adequado à vaga em questão. Desejamos sucesso em sua busca profissional. AT, Departamento de Recursos Humanos. Foi depois dessa rejeição que começaram os pesadelos. Todas as noites eu sonhava que estava no meu antigo emprego, mas todas as máquinas haviam sumido
e eu caminhava sozinho por galpões industriais vazios e escuros, procurando alguma coisa para fazer, alguma função para cumprir, alguma razão para estar ali. Acordava suado com o coração disparado e ficava horas encarando o teto do quarto, tentando encontrar uma razão para levantar da cama que não fosse apenas a obrigação biológica de continuar respirando. O dinheiro da rescisão estava acabando rapidamente. Aluguel, condomínio, luz, água, telefone, mercado, remédios. As contas chegavam todo mês com pontualidade cruel, enquanto minha capacidade de pagá-las diminuía progressivamente. O seguro-desemprego havia terminado há meses. Eu já havia vendido tudo que tinha algum valor. O carro primeiro, depois a televisão grande da sala, os eletrodomésticos melhores, o som que comprei quando Diego era adolescente, o relógio que ganhei da empresa quando completei 15 anos de trabalho. O apartamento estava ficando cada vez mais vazio, como se minha vida estivesse sendo leiloada em pequenas partes, como se cada objeto vendido levasse junto um pedaço da minha dignidade, da minha identidade, da minha história. Foi numa segunda-feira de abril que recebi uma ligação inesperada de Márcia. Ela estava organizando uma festa de aniversário para a mãe dela, Dona Conceição, que completaria 75 anos no domingo seguinte. Era uma tradição sagrada da família, sempre foi. Um almoço grande na casa da sogra, com todos os filhos, netos, genros e noras reunidos ao redor da mesa farta, celebrando mais um ano de vida da matriarca da família. Alberto, eu sei que as coisas estão difíceis entre nós, Márcia disse com aquela voz cuidadosa que ela usava quando queria evitar qualquer possibilidade de conflito. Eu sei que nossa separação foi dolorosa para todos, mas você ainda é pai do Diego e do Rodrigo. Você ainda é parte desta família, independente do que aconteceu entre nós dois. A mamãe gostaria muito que você viesse para o almoço. Ela sempre teve carinho por você, sempre te considerou um bom genro. Diego e Rodrigo, meus 2 filhos. Rodrigo, de 28 anos, ainda me tratava com carinho genuíno, mas eu percebia que ele ficava desconfortável quando estávamos juntos por muito tempo, como se minha presença fosse um lembrete constante do fracasso que pairava sobre nossa família, uma sombra escura que ameaçava contaminar o futuro brilhante que ele estava construindo para si mesmo. Eu aceitei o convite porque sentia uma falta desesperadora deles. Falta de me sentir parte de alguma coisa maior que minha solidão, de ter um lugar reservado numa mesa, de ouvir risadas familiares que incluíssem a minha, de me lembrar de quem eu era antes de me tornar esse homem quebrado que não reconhecia no espelho. Gastei os últimos R$ 40 que tinha na carteira numa camisa social azul clara, numa loja de departamentos em liquidação. Tomei banho demorado. Fiz a barba com o cuidado de alguém que não fazia isso há semanas. Passei gel no cabelo tentando disfarçar as entradas que haviam aumentado significativamente desde a separação. Queria parecer bem. Queria que meus filhos sentissem orgulho do pai deles. Mesmo que fosse só por algumas horas. Mesmo que fosse apenas uma ilusão temporária. A casa de Dona Conceição ficava em São Caetano do Sul. Uma casa antiga dos anos 70 com um quintal grande e uma jabuticabeira centenária no fundo que dava frutas doces todo mês de setembro. Era ali que havíamos comemorado todos os momentos importantes da família ao longo de 2 décadas. Aniversários, nascimentos, batizados, formaturas, natais, páscoas. Cada canto daquela casa guardava memórias de uma época em que eu ainda era alguém na minha própria família, quando ainda tinha voz ativa nas decisões, quando ainda era respeitado e ouvido. Cheguei pontualmente ao meio-dia, como sempre fiz em todos os compromissos da minha vida. O almoço estava sendo preparado no quintal, uma mesa grande de madeira montada debaixo da jabuticabeira, toalha de mesa bordada que Dona Conceição guardava para ocasiões especiais, cadeiras variadas trazidas de dentro de casa para acomodar toda a família. Todos já estavam lá quando cheguei. Márcia usando um vestido florido que eu nunca havia visto, mais magra do que eu lembrava, com um corte de cabelo novo que a fazia parecer mais jovem e independente. Diego impecável numa camisa social azul marinho, relógio caro no pulso, conversando animadamente com Carlos, o cunhado contador, sobre investimentos em fundos imobiliários e ações da Bolsa de Valores. Rodrigo estava ajudando a servir os pratos, sempre prestativo e gentil como sua mãe, usando uma camisa polo informal
que mostrava que ele ainda não havia perdido completamente a descontração da juventude. Amanda, a namorada dele há 2 anos, uma menina loira e simpática que trabalhava como enfermeira num hospital particular, estava conversando com as mulheres sobre planos de casamento. Oi, pai. Rodrigo me cumprimentou com um sorriso genuíno, me dando um abraço rápido, mas afetuoso. Que bom que você veio, estava com saudade. Diego apenas acenou com a cabeça na minha direção, sem interromper a conversa sofisticada que estava tendo sobre mercado financeiro. Márcia me beijou no rosto rapidamente, daquele jeito formal e educado que se cumprimenta um conhecido distante, alguém com quem se mantém relações cordiais por obrigação social. Dona Conceição, apesar dos 75 anos, estava animada e lúcida, contando histórias antigas da família, rindo das próprias piadas com aquela gargalhada contagiante que sempre caracterizou as reuniões familiares. Ela me recebeu com carinho genuíno, perguntou sobre minha saúde, sobre minha vida, sem mencionar diretamente minha situação de desemprego. O almoço transcorreu normalmente no início. Comida farta e saborosa, como sempre nas festas de Dona Conceição. Feijoada completa, farofa de banana, couve refogada, linguiça, torresmo, arroz branco soltinho, cerveja gelada, refrigerante para as crianças, água com gás para quem estava de dieta. Eu me esforçava para participar das conversas, para parecer interessado nos assuntos, para fingir que ainda pertencia àquele grupo familiar, que ainda tinha algo relevante para contribuir com as discussões. Falei sobre política, sobre futebol, sobre o tempo, sobre qualquer coisa que pudesse me manter incluído na dinâmica da mesa. Foi quando estávamos na sobremesa, um bolo de chocolate caseiro com cobertura de brigadeiro, que Dona Conceição havia feito especialmente para a ocasião, que a situação desandou completamente. O cunhado de Márcia, Carlos, um contador de 40 e poucos anos que sempre se considerou mais inteligente e bem-sucedido que todo mundo, começou a falar sobre a importância de se planejar financeiramente para a aposentadoria. Ele falava enquanto cortava o bolo com movimentos precisos, gesticulando com a faca na mão, como se fosse dar uma palestra em auditório corporativo. O problema do brasileiro médio é que vive completamente no imediatismo. Carlos falava em tom professoral e condescendente, como se estivesse revelando verdades universais que ninguém mais ali tinha capacidade de compreender. Não pensa no futuro, não investe direito, gasta tudo que ganha em bobeiras, em supérfluos. Aí quando chega nos 50, 60 anos, descobre que não tem reserva nenhuma e vira um peso para a família toda. Ele não estava falando diretamente comigo, não olhava na minha direção, mas todo mundo na mesa sabia exatamente para quem aquelas palavras eram direcionadas. Senti o rosto esquentar progressivamente, as mãos ficarem suadas, o coração acelerar. Olhei para Diego esperando que ele falasse alguma coisa que defendesse o pai dele, que mudasse o rumo daquela conversa constrangedora. Mas Diego apenas balançou a cabeça, concordando vigorosamente com as palavras do tio. Exato, tio Carlos. Diego engoliu o pedaço de bolo que estava mastigando antes de continuar. A pessoa tem que ter responsabilidade financeira desde cedo. Tem que fazer poupança, investir em previdência privada, comprar imóveis. Não pode simplesmente viver o presente e depois, quando fica velho, desistir de procurar trabalho e ficar dependendo dos filhos para sobreviver. O silêncio que se seguiu foi constrangedor e pesado. Dona Conceição parou de comer e ficou olhando fixamente para o prato, claramente desconfortável com o rumo que a conversa havia tomado. Rodrigo mexia nervosamente no guardanapo de papel, evitando olhar para qualquer pessoa na mesa. Márcia suspirou baixinho, como se estivesse cansada de uma discussão que nem havia começado oficialmente, mas que todos sabiam que estava prestes a explodir. As mulheres da família trocaram olhares significativos, daqueles olhares que dizem muito sem usar palavras. Amanda pareceu não entender completamente a tensão que havia se instalado na mesa, mas percebia que alguma coisa séria estava acontecendo. Diego, eu disse com a voz mais controlada que consegui reunir, sentindo cada palavra ser filtrada pela raiva e pela humilhação que estavam crescendo no meu peito. Eu não desisti de procurar trabalho. Eu mando currículo todo santo dia. Faço entrevistas toda semana. Saio de casa toda manhã procurando oportunidade.
Pai, pelo amor de Deus, ele respondeu com uma irritação mal contida, colocando o garfo no prato com um barulho seco que ecoou pelo quintal silencioso. Não seja ridículo. Você mandou currículo para ser porteiro de prédio e não te chamaram nem para entrevista. Porteiro, pai, uma pessoa da sua idade com sua experiência profissional se rebaixando a esse ponto. Você não vê que isso é humilhante para todos nós? As palavras dele me acertaram como um soco certeiro no estômago. Era verdade. Eu realmente havia me candidatado para uma vaga de porteiro algumas semanas antes. Era um prédio residencial classe média no bairro da Liberdade. Plantão noturno, salário baixo, mas era trabalho honesto e eu estava desesperado o suficiente para aceitar qualquer coisa. Eles nem me chamaram para a entrevista. Provavelmente porque queriam alguém mais jovem, mais forte fisicamente, mais disposto a aceitar condições ruins sem reclamar, mais barato para manter no longo prazo. Não tem nada de humilhante em trabalhar honestamente, Diego. Eu respondi, sentindo a voz tremer ligeiramente, tentando manter alguma dignidade numa situação que estava rapidamente saindo do meu controle. Trabalho é trabalho, não importa qual seja, desde que seja honesto. Tem sim, pai. Carlos concordou imediatamente, balançando a cabeça com a autoridade de quem se considera especialista no assunto. Um homem da sua idade, com sua experiência, deveria estar pensando em se aposentar dignamente, não em competir com moleques de 20 anos por emprego de salário mínimo. Isso é deprimente para toda a família. Aposentar com que dinheiro, Carlos? Eu perguntei. E pela primeira vez em muitos meses, senti raiva verdadeira, subindo pelo peito como lava de vulcão. Com que dinheiro eu vou me aposentar se fui demitido 2 anos antes de completar os requisitos para a aposentadoria pelo INSS? Com que reserva financeira eu vou viver se gastei tudo o que tinha tentando manter a família durante esses 2 anos de desemprego? A discussão estava escalando perigosamente. Senti que todos na mesa estavam extremamente desconfortáveis, mas não conseguia mais me controlar. 2 anos de humilhação acumulada, 2 anos de rejeição sistemática, 2 anos sendo tratado como fracassado pelos próprios filhos, estavam explodindo ali naquele quintal ensolarado de domingo, debaixo da jabuticabeira onde meus filhos brincavam quando eram crianças pequenas. Roberto Márcia tentou intervir com voz baixa e conciliadora. Por favor, vamos mudar de assunto. Hoje é aniversário da mamãe. Não, deixa ele falar, Diego disse com uma frieza que me gelou o sangue até os ossos. Deixa ele explicar para todo mundo como é que um homem de 58 anos, com 23 anos de experiência industrial, não consegue sustentar nem a si mesmo. Diego, por favor. Rodrigo tentou defender, claramente constrangido com o rumo da discussão. Chega, cara, não precisa disso. Chega não, Rodrigo. Alguém precisa falar a verdade para ele de uma vez por todas. Diego se virou completamente para mim, os olhos brilhando de raiva contida e frustração acumulada. Os punhos cerrados sobre a mesa, a mandíbula tensa, falando como se fosse um juiz proferindo sentença final. Pai, você virou um peso morto na nossa família. A mãe teve que voltar a trabalhar aos 53 anos por sua causa, depois de 2 décadas cuidando da casa e da família. Ela teve que vender as joias da bisavó Teresa, que guardava como herança familiar há 30 anos. Eu tenho que ajudar ela todo mês com R$ 400, porque você não consegue nem pagar uma pensão alimentícia decente. O Rodrigo não pode nem pensar seriamente em casar com a Amanda, porque sabe que vai ter que ajudar você financeiramente quando a situação apertar ainda mais. Você se transformou num fardo para todos nós, pai. Num peso morto que só arrasta a família para baixo. Peso morto. Ali estava. A frase que me perseguiria pelos próximos meses como um fantasma malévolo. Dita na frente de toda a família estendida. No aniversário da avó querida. Debaixo da jabuticabeira onde meus filhos haviam brincado de esconde-esconde quando eram pequenos e ainda me viam como herói invencível. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem o barulho dos carros passando na rua, nem o canto dos pássaros, nem o som distante de outras famílias celebrando em quintais vizinhos. Apenas silêncio pesado e constrangedor, carregado de coisas não ditas e relacionamentos irreparavelmente danificados. Eu me levantei da mesa devagar, como se estivesse em câmera lenta. Peguei a camisa do encosto da cadeira. Ninguém disse nada.
Nem Dona Conceição, que me tratava como filho há 25 anos. Nem Márcia, mãe dos meus filhos e companheira de 2 décadas. Nem Rodrigo, que ainda demonstrava carinho por mim. Eles apenas me observaram caminhar até o portão de ferro, atravessar a rua de paralelepípedos e desaparecer da vida deles. A volta para casa foi a mais longa e solitária da minha existência. 2 horas de ônibus lotado, olhando pela janela embaçada, vendo a cidade passar como se fosse um filme em câmera lenta e preto e branco. Pessoas trabalhando nos fins de semana, crianças brincando nas praças, vida acontecendo em todos os lugares, menos dentro do meu peito vazio. Cheguei em casa quando o sol estava se pondo atrás dos prédios do bairro, pintando o céu de laranja e rosa, numa beleza que eu não conseguia mais apreciar. Apartamento silencioso como catacumba. Móveis escassos que pareciam perdidos no espaço grande demais. Geladeira quase vazia, fazendo aquele barulho irritante do motor velho. Sentei na única poltrona que ainda me restava. Uma poltrona de couro sintético marrom que compramos numa liquidação há 10 anos, e fiquei ali, completamente imóvel, assistindo à luz natural do dia dar lugar à escuridão artificial das lâmpadas de rua, até a madrugada chegar sem me dar permissão para dormir. Foi nessa noite interminável que eu pensei seriamente, pela primeira vez na vida, em desistir de tudo de uma vez por todas. Nos 3 dias que se seguiram ao almoço desastroso, eu não saí de casa uma única vez, nem para comprar pão, nem para pagar conta, nem para tomar ar. Desliguei o celular para não ter que ouvir a campainha tocando com chamadas de cobrança, fechei todas as cortinas para que os vizinhos não pudessem me ver através das janelas, e me entreguei completamente ao desespero mais profundo e destrutivo que já experimentei. Comia apenas biscoito Cream Cracker com água da torneira quando a fome ficava insuportável. Dormia 16, 17 horas por dia, acordando confuso e desorientado, sem saber que horas eram, que dia da semana era, se ainda valia a pena continuar tentando existir. No primeiro dia, ainda tentei assistir televisão, mas todos os programas pareciam falar sobre sucesso, prosperidade, gente jovem e bonita realizando sonhos, conquistando objetivos, construindo carreiras brilhantes. Desliguei e passei o resto do tempo encarando a parede com manchas de umidade, contando as rachaduras no teto, imaginando como seria se eu simplesmente desaparecesse e ninguém sentisse falta. No segundo dia, não levantei da poltrona nem para ir ao banheiro. Fiquei ali, inerte como um móvel quebrado, pensando obsessivamente nas palavras do Diego. Peso morto, peso morto, peso morto. As palavras ecoavam na minha mente como um disco riscado, como uma música irritante que não sai da cabeça, por mais que você tente pensar em outras coisas. No terceiro dia, comecei a aceitar que talvez ele estivesse completamente certo. Talvez eu realmente fosse um peso morto. Talvez minha vida produtiva tivesse mesmo chegado ao fim e eu devesse parar de lutar contra o inevitável, parar de me iludir com fantasias de recuperação e recomeço. Talvez fosse melhor para todos se eu simplesmente aceitasse minha condição de fracassado irreversível e parasse de atrapalhar a vida das pessoas que eu amava. Foi na quinta-feira dessa mesma semana, quando finalmente consegui me arrastar até o banheiro para tomar um banho depois de 3 dias sem cuidar minimamente da higiene pessoal, que me olhei no espelho rachado e vi um homem completamente destruído. Barba por fazer de quase uma semana, grisalha e desalinhada. Olhos fundos e vermelhos, com olheiras roxas que pareciam hematomas, pele amarelada e ressecada, cabelo desgrenhado e oleoso, dentes sujos, hálito terrível, o cheiro azedo de quem não toma banho há dias. Um homem de 58 anos que havia perdido literalmente tudo. Família, trabalho, dignidade, autoestima, perspectiva de futuro, vontade de viver. Um peso morto, exatamente como meu filho havia definido com precisão cirúrgica. Foi nesse momento de absoluto desespero, olhando para meu reflexo naquele espelho rachado, que distorcia ainda mais minha aparência já destruída, que uma memória antiga e quase esquecida veio à minha mente como uma luz fraca no fim de um túnel escuro. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Era uma tarde de sábado de verão, calor intenso, férias escolares. Meu avô materno, seu João, carpinteiro aposentado de 60 e poucos anos,
Me levou para a oficina dele no fundo da casa onde ele morava com minha avó Dolores, no bairro da Penha. Era uma oficina pequena, mas bem organizada, cheia de ferramentas antigas e bem cuidadas. Cheiro característico de madeira fresca, misturado com verniz e cola, serragem no chão de cimento batido, bancada de trabalho sólida como uma rocha, onde ele passava horas criando móveis sob medida para os vizinhos da região. "Roberto, meu neto", ele disse naquela tarde memorável, segurando nas mãos calejadas um pedaço de madeira de cerejeira que estava transformando numa gaveta de cômoda. Me lembro perfeitamente das mãos dele, grandes e fortes, com calos de décadas de trabalho manual, mas surpreendentemente delicadas, quando manipulavam ferramentas de precisão. "Vem cá, me aproxima. Quero te ensinar uma coisa muito importante sobre a vida." Ele bateu no meu peito magro de criança, com o dedo indicador calejado. "Uma árvore grande e forte pode ser derrubada por uma tempestade violenta, pode ter o tronco partido por um raio, pode parecer morta e acabada. Mas se a raiz está saudável, se a raiz está forte, ela sempre pode brotar de novo, sempre pode crescer novamente. O que você tem aqui dentro, Roberto?" Bateu novamente no meu peito com carinho paternal. "Isso ninguém pode derrubar. Isso ninguém pode tirar de você. Só você mesmo pode desistir disso." Seu João havia morrido de infarto quando eu tinha 16 anos, mas antes de partir, deixou comigo um baú antigo de madeira escura, cheio de ferramentas que haviam pertencido ao pai dele, meu bisavô, e ao avô dele, meu trisavô. Uma herança de gerações de homens que trabalhavam com as mãos, que criavam coisas bonitas e úteis a partir de pedaços brutos de madeira. Goivas de vários tamanhos, plainas manuais, serrotes com dentes afiados, esquadros de metal, níveis de bolha, martelos de diferentes pesos, formões bem conservados, limas, lixas, pincéis para verniz. Ferramentas que haviam criado centenas de móveis ao longo de décadas, que haviam sustentado famílias inteiras através de gerações. Eu guardei esse baú no depósito do meu antigo apartamento durante todos os anos de casamento. Depois trouxe para cá quando me separei de Márcia. Elas estavam lá embaixo, no depósito úmido do prédio, empoeiradas e esquecidas, mas intactas e funcionais, esperando pacientemente por alguém que soubesse valorizar sua importância histórica e prática. Naquele momento de desespero absoluto, ainda em pé na frente do espelho do banheiro, com água do chuveiro pingando no chão frio, tomei a primeira decisão consciente e proativa que havia tomado em 2 anos de deriva existencial. Eu ia descer até o depósito do prédio imediatamente e buscar as ferramentas sagradas do meu avô João. O depósito ficava no subsolo do edifício, um lugar úmido e mal iluminado, onde os moradores guardavam entulho, móveis velhos, caixas de mudança e coisas que não usavam mais, mas não tinham coragem de jogar fora. Meu espaço alugado era pequeno, 2 metros quadrados no máximo, trancado com um cadeado enferrujado. Lá estava o baú do vovô João, exatamente onde eu havia deixado há 2 anos. Madeira escura de lei, ferragens antigas, mas sólidas, pesado como uma arca do tesouro pirata. Mais pesado ainda pelo peso emocional e simbólico das memórias que carregava. Subi as 3 lances de escada, carregando aquele baú como se fosse transportar minha própria salvação, minha última esperança de reconstrução, minha conexão com uma linhagem de homens trabalhadores que não desistiam facilmente diante das adversidades. Coloquei o baú no meio da sala vazia e abri devagar, com a solenidade de quem está abrindo uma cápsula do tempo, uma relíquia sagrada que conecta presente e passado numa linha ininterrupta de tradição familiar. As ferramentas estavam envoltas em panos oleados amarelados pelo tempo, exatamente como meu avô as havia guardado décadas antes de morrer. Cada ferramenta embrulhada individualmente com cuidado obsessivo, protegida da umidade e da oxidação pelo amor de um artesão que sabia o valor real daqueles instrumentos de trabalho. Peguei uma plaina pequena na mão, passei o dedo cuidadosamente pela lâmina que ainda estava surpreendentemente afiada depois de tantos anos guardada. Era como se as mãos calejadas do vovô João estivessem se encontrando com as minhas através do tempo e do espaço, transmitindo conhecimento ancestral através do contato físico com ferramentas que haviam criado beleza e utilidade durante décadas.
Não tinha madeira apropriada em casa, mas lembrei que havia alguns caixotes de feira empilhados no pátio interno do prédio. Caixotes que seu Antônio, o porteiro simpático, havia separado para levar para o lixo. Madeira simples de pinos, cheia de pregos enferrujados, mas era um começo. Era material suficiente para testar se minhas mãos ainda se lembrariam dos ensinamentos do meu avô. Passei o resto daquela tarde de quinta-feira limpando as ferramentas uma por uma, removendo décadas de poeira acumulada, oleando as partes metálicas, afiando as lâminas que precisavam de manutenção, lembrando gradualmente dos ensinamentos do vovô João que haviam ficado adormecidos na minha memória por mais de 40 anos. Como segurar corretamente uma goiva para não escorregar e se machucar. Como posicionar a madeira na bancada para fazer cortes precisos. Como medir 2 vezes antes de cortar uma vez só. Como escolher a ferramenta certa para cada tipo de trabalho. Como respeitar a direção natural das fibras da madeira para evitar rachaduras. A primeira peça que tentei fazer foi extremamente simples. Um pequeno porta-objetos retangular, feito com madeira de caixote de feira, lixado pacientemente à mão, sem verniz nem acabamento sofisticado. Apenas madeira nua, trabalhada com carinho e paciência de principiante. Ficou torto. Tinha várias imperfeições visíveis. As juntas não se encaixavam perfeitamente. O acabamento estava longe de ser profissional, mas era meu. Feito pelas minhas próprias mãos, com meu suor, com minha paciência, com minha determinação de criar alguma coisa útil e bonita a partir do nada. Quando terminei, já era madrugada. Olhei para aquele porta-objetos imperfeito e senti algo que não sentia há mais de 2 anos. Orgulho. Não o orgulho arrogante e competitivo de quem se acha melhor que os outros, mas o orgulho honesto e profundo de quem cria alguma coisa com valor real, usando apenas as próprias mãos e a própria inteligência. Na manhã seguinte, sexta-feira, levei a peça para a Dona Maria, minha vizinha do apartamento 23, uma senhora viúva de 70 anos que sempre foi gentil e educada comigo, mesmo depois que eu perdi o emprego e comecei a ter aparência desleixada pelos corredores do prédio. Dona Maria, fiz isso para a senhora de presente, disse entregando o porta-objetos nas mãos delicadas dela, mãos que já haviam trabalhado muito na vida, que já haviam cozinhado milhares de refeições, cuidado de filhos e netos, costurado roupas, limpado casas. Ela examinou a peça com cuidado de especialista, passando os dedos pela superfície lisa, testando a firmeza das junções, verificando a estabilidade da base, avaliando a funcionalidade do design simples. Roberto, que coisa mais linda e bem feita. Você que fez isso com suas próprias mãos. Fiz sim, Dona Maria, com as ferramentas que eram do meu avô carpinteiro. Ela me convidou para entrar no apartamento dela e tomar café com biscoito caseiro. Ficamos conversando por mais de 1 hora sobre carpintaria, sobre o tempo em que as pessoas faziam móveis para durar a vida inteira, sobre como o mundo moderno havia se tornado descartável demais, sobre a importância do trabalho manual, numa era de tecnologia e automação. Quando estava me despedindo na porta, ela me chamou com um sorriso discreto, mas significativo. Roberto, se você conseguisse fazer uma mesinha de centro pequena para minha sala, daquelas baixinhas para colocar revista e controle remoto, eu pagaria R$ 50. Você toparia fazer esse trabalho para mim? R$ 50. Não era muito dinheiro, especialmente considerando minha situação financeira desesperadora. Mas era dinheiro honesto. Dinheiro ganho com trabalho das minhas próprias mãos, não esmola, não favor de parente, não assistência social. Era o reconhecimento concreto de que eu ainda era capaz de criar valor no mundo, de que minhas habilidades ainda tinham utilidade prática. Toparia sim, Dona Maria. Com muito prazer e capricho. Passei a semana seguinte inteira construindo aquela mesa com dedicação obsessiva. Comprei madeira de qualidade superior numa madeireira tradicional do Ipiranga. Usei as últimas economias que me restavam para investir em material apropriado para um trabalho profissional. Planejei o projeto no papel antes de cortar a primeira peça. Calculei medidas precisas. Escolhi o tipo de madeira mais adequado para o uso. Comprei parafusos, cola especializada, lixa de várias graduações, verniz fosco de boa qualidade. Trabalhei com paciência de artesão experiente, medindo 2 vezes antes de cortar.
lixando cada superfície até ficar lisa como seda de bebê, encaixando as peças com precisão de relojoeiro, aplicando verniz em camadas finas para obter acabamento impecável. A mesa ficou realmente bonita, simples mas elegante, linhas limpas e funcionais, acabamento profissional, estável como uma rocha, proporções harmoniosas que agradavam o olho de qualquer pessoa com um mínimo de senso estético. Dona Maria ficou genuinamente encantada quando entreguei o trabalho concluído. Menino, isso aqui está uma verdadeira obra de arte. Parece móvel de loja cara. Você tem talento natural para isso. Devia considerar fazer carpintaria profissionalmente. Talento. Fazia mais de 2 anos que ninguém usava essa palavra falando de mim ou de qualquer coisa relacionada às minhas habilidades pessoais. A partir daquela primeira mesa encomendada, outras oportunidades começaram a aparecer de forma gradual, mas consistente. Dona Maria comentou com Dona Lourdes, do 31, que comentou com seu Joaquim, do 15, que comentou com a filha dele, que morava em outro bairro. O boca a boca funcionou melhor que qualquer estratégia de marketing sofisticada. Em 2 semanas, eu tinha 3 encomendas confirmadas, uma estante pequena para livros, um rack para televisão, um criado mudo para quarto de casal. Nada grandioso, nada que fosse me deixar rico da noite para o dia, mas o suficiente para começar a recuperar minha dignidade perdida, minha sensação de utilidade, minha confiança na capacidade de resolver problemas práticos usando inteligência e habilidade manual. Transformei a varanda do apartamento numa pequena oficina improvisada, mas funcional. Comprei algumas ferramentas elétricas básicas para complementar as ferramentas antigas do vovô João. Uma furadeira, uma lixadeira orbital, uma serra tico-tico. Organizei o espaço para trabalhar com eficiência, mesmo sendo limitado. Montei uma bancada simples usando cavaletes e uma porta velha. Instalei prateleiras para organizar ferramentas e materiais. Comprei um aspirador de pó pequeno para manter o ambiente limpo. Coloquei uma lona plástica no chão para proteger o piso da varanda. O trabalho manual me fazia bem de uma forma que eu não esperava nem conseguia explicar completamente. Depois de décadas lidando exclusivamente com planilhas Excel, relatórios burocráticos, reuniões intermináveis sobre produtividade e política interna de escritório, trabalhar com madeira era quase terapêutico. A madeira não mentia sobre suas características. Não fingia ser mais resistente do que realmente era. Não jogava sujo para conseguir vantagem. Se você tratasse ela com respeito, conhecimento técnico e habilidade manual, ela cooperava docilmente. Se fizesse cagada por pressa ou descuido, ela mostrava o erro na hora, sem fingimento ou dissimulação. Havia uma honestidade brutal e reconfortante no trabalho manual que eu não encontrava em nenhum outro aspecto da minha vida adulta. O resultado dependia exclusivamente da minha competência, da minha dedicação, da minha paciência. Não havia política de escritório, não havia favoritismo, não havia injustiça. Apenas habilidade técnica e esforço pessoal, produzindo resultados tangíveis e mensuráveis. Em 3 meses de trabalho consistente e dedicado, eu estava ganhando o equivalente a um salário mínimo e meio por mês. Em 4 meses, 2 salários mínimos. Não era nem de longe o que eu ganhava na metalúrgica antes de ser demitido, mas era suficiente para pagar todas as contas em dia, comprar comida de qualidade, recuperar um padrão de vida básico, mas digno. Mais importante que a recuperação financeira era a recuperação da autoestima e da sensação de propósito. Quando entregava uma estante personalizada para uma cliente e via o sorriso genuíno de satisfação no rosto dela, quando recebia uma ligação de alguém pedindo orçamento para uma nova encomenda, quando sentia nas roupas o cheiro característico de madeira e verniz no final de um dia produtivo, eu me lembrava de que ainda era capaz de criar valor real no mundo. Não procurei meus filhos durante esse período inicial de recuperação. Não liguei para Márcia pedindo reconciliação. Não mandei mensagem para Diego tentando provar que ele estava errado sobre meu potencial. Não tentei demonstrar nada para ninguém, além de mim mesmo. Estava ocupado demais reconstruindo minha própria vida, descobrindo habilidades que não sabia que possuía, desenvolvendo uma nova identidade profissional baseada em competência técnica e satisfação pessoal, para me preocupar com a opinião dos outros
ou com reconhecimento externo. Os meses passaram. Verão virou outono. Outono virou inverno. Minha oficina improvisada na varanda foi crescendo e se sofisticando gradualmente. Comprei mais ferramentas. Organizei melhor o espaço de trabalho. Desenvolvi técnicas mais refinadas. Expandir minha capacidade de produção. As encomendas também evoluíram. Comecei fazendo peças simples como porta-objetos e mesinhas básicas. Depois passei para móveis mais complexos como estantes modulares, racks para home theater, criados mudos com gavetas. Eventualmente, comecei a receber pedidos para móveis sob medida, projetados especificamente para espaços específicos de clientes específicos. Descobri que tinha facilidade natural para design funcional. Conseguia visualizar mentalmente como uma peça ia ficar no ambiente antes mesmo de começar a construir. Sabia instintivamente que proporções funcionavam melhor, que tipos de acabamento combinavam com diferentes estilos de decoração, que soluções técnicas resolviam problemas práticos dos clientes. Comecei a cobrar mais pelos trabalhos à medida que minha reputação se espalhava pelo bairro e depois por bairros vizinhos. Não por ganância, mas porque percebi que meus móveis tinham qualidade superior aos móveis industrializados vendidos em lojas de departamento pelo mesmo preço. Usava madeira selecionada, ferragens de qualidade, acabamento artesanal, design personalizado. Cada peça era única, feita especificamente para o cliente que a havia encomendado, com atenção aos detalhes que só trabalho manual consegue proporcionar. Foi numa segunda-feira de setembro, quase 6 meses depois do episódio traumático da festa de Dona Conceição, que meu celular tocou com um número que eu não reconheci. Atendi pensando que fosse algum cliente novo interessado nos meus serviços. Alô, Roberto Móveis Artesanais. Pai? A voz me gelou o sangue imediatamente. Era Diego, mas havia algo muito estranho no tom dele. A voz estava embargada, meio rouca, como se ele estivesse gripado ou tivesse chorado recentemente. Muito diferente da frieza calculada da última vez que conversamos. Diego? Nossa, que surpresa ouvir você. Pai, eu posso ir na sua casa. Preciso muito conversar com você pessoalmente. Claro, pode vir quando quiser. Aconteceu alguma coisa séria? Eu conto quando chegar. Você está em casa agora? Estou sim. Você ainda lembra o endereço aqui do apartamento? Lembro perfeitamente. Chego aí em 1 hora, no máximo. Desliguei o telefone completamente intrigado e preocupado. Era a primeira vez em quase 1 ano que Diego entrava em contato comigo voluntariamente. E pela voz alterada, alguma coisa muito séria estava acontecendo na vida dele. Guardei rapidamente as ferramentas que estava usando num projeto de armário planejado. Limpei a serragem espalhada pela varanda. Organizei o ambiente para receber minha visita inesperada. Tomei um banho rápido, vesti roupa limpa. Não sabia o que esperar daquela conversa, mas queria estar apresentável e preparado para qualquer situação. Diego chegou pontualmente 1 hora depois, dirigindo o mesmo carro importado de sempre, mas com aparência completamente diferente da que eu estava acostumado a ver. Quando abri a porta do apartamento, levei um susto genuíno. Ele estava visivelmente mais magro, com olheiras profundas e escuras, barba por fazer de vários dias. As roupas dele, sempre impecáveis e bem passadas, estavam amarrotadas como se ele tivesse dormido nelas. O cabelo desalinhado, os olhos vermelhos e inchados. Oi, pai, ele disse sem conseguir me olhar diretamente nos olhos, falando numa voz baixa e insegura. Entra, filho. Você quer um café, água, alguma coisa para comer? Ele entrou devagar e ficou parado no meio da sala, olhando ao redor como se estivesse visitando um lugar completamente desconhecido pela primeira vez. Suas roupas cheiravam levemente a álcool e cigarro, coisa que me surpreendeu porque Diego nunca foi de beber excessivamente. Pai, Ele começou a falar e parou abruptamente. Respirou fundo várias vezes, como se estivesse tentando reunir coragem para dizer algo muito difícil. Eu perdi meu emprego na semana passada. As palavras saíram da boca dele em tom baixo, quase um sussurro envergonhado. Eu senti um aperto doloroso no peito, não de satisfação ou vingança, mas de dor genuína vendo meu filho naquela situação de vulnerabilidade que eu conhecia tão bem por experiência própria. Quando foi isso exatamente, Diego?
O que aconteceu? Sexta-feira passada. Reestruturação completa do departamento de marketing da agência. Cortaram metade da equipe sem aviso prévio. Eu estava lá há 8 anos, pai. 8 anos construindo carreira, fazendo contatos, desenvolvendo projetos. Achava que tinha estabilidade, que era indispensável. Ele se sentou pesadamente na poltrona onde eu passava a maior parte do tempo. Colocou o rosto entre as mãos, como alguém que estava tentando esconder lágrimas ou controlar emoções muito intensas. Era surpreendente e perturbador ver meu filho adulto, sempre tão seguro de si mesmo e controlado, naquele estado de desespero visível. E não é só o emprego. Ele continuou sem levantar a cabeça. A Fernanda também terminou comigo, na mesma semana. Disse que eu mudei muito nos últimos meses, que virei uma pessoa amarga e estressada, que só reclama dos problemas do trabalho. E ela não estava errada, pai. Eu realmente me transformei numa pessoa desagradável de conviver. Fernanda era a namorada dele há quase 3 anos, uma arquiteta bem-sucedida que eu havia encontrado apenas 2 vezes em reuniões familiares, mas que parecia gostar genuinamente do Diego e tratar ele com carinho e respeito. Por que ela disse que você mudou? Você estava passando por problemas no trabalho que ela não sabia? Eu estava sentindo há meses que ia ser demitido. A agência perdeu alguns clientes grandes, o faturamento caiu, começaram a fazer reuniões fechadas sobre cortes de pessoal. Eu fiquei paranoico, estressado, trabalhando até tarde todo dia tentando provar que era indispensável. Chegava em casa irritado, cansado, sem paciência para conversar sobre outros assuntos. Diego levantou a cabeça e me olhou pela primeira vez desde que havia chegado. Seus olhos estavam vermelhos e úmidos, cansados de uma forma que ia muito além da falta de sono. Pai, eu vim aqui porque eu não tenho mais ninguém para conversar sobre isso. Porque eu fui um filho terrível com você quando você mais precisou de apoio. Porque eu falei coisas horríveis e imperdoáveis que vou me arrepender pelo resto da vida. Diego, esquece isso. Isso já passou. Está no passado e não adianta ficar remoendo. Não está no passado, pai, não para mim. Ele se levantou da poltrona e começou a caminhar nervosamente pela sala pequena. Eu te chamei de peso morto na frente de toda a família. Na frente da vovó Conceição, da minha mãe e do meu irmão. Como é que eu pude ser tão cruel e desumano? Você trabalhou a vida inteira para me dar educação boa, universidade particular, tudo o que eu precisei para construir minha carreira. E quando você mais precisou de compreensão e apoio emocional, eu te abandonei completamente. Ver meu filho pedindo perdão daquela forma desesperada mexeu profundamente comigo de maneiras que eu não esperava. Não era a satisfação que eu sentia, não era a sensação de vingança ou justiça. Era compaixão pura por um jovem que havia descoberto da maneira mais dolorosa possível que a vida pode mudar de direção sem avisar, que o sucesso profissional pode desaparecer da noite para o dia, que ninguém está imune às reviravoltas cruéis do destino. Diego, para. Levanta daí e vem comigo, quero te mostrar uma coisa importante. Levei ele até a varanda onde eu havia montado minha oficina de carpintaria improvisada. Mostrei as ferramentas do bisavô organizadas na bancada, as peças de móveis que eu estava construindo, os desenhos técnicos dos próximos projetos grudados na parede, o cheiro de madeira e verniz que perfumava todo o ambiente. Desde que perdi meu emprego, eu redescobri que posso fazer isso. Trabalhar com madeira como o vovô João me ensinou quando eu era criança. Não vou ficar rico fazendo móveis artesanais, mas estou ganhando o suficiente para viver com dignidade e independência financeira. Diego examinou cuidadosamente algumas peças prontas que estavam esperando para serem entregues aos clientes. Passou a mão na superfície lisa e bem acabada de uma mesa de centro que eu havia terminado na semana anterior. Verificou a estabilidade das juntas, testou a resistência das gavetas. Pai, isso está realmente incrível. Trabalho de primeira qualidade. Você aprendeu tudo isso sozinho nos últimos meses? Não completamente sozinho. O vovô João me deu a base quando eu era menino, mas eu havia esquecido completamente essas habilidades durante décadas trabalhando na metalúrgica. O resto, eu fui reaprendendo, fazendo, errando, tentando de novo, pesquisando técnicas na internet, conversando com outros marceneiros. Ele ficou vários minutos em silêncio absoluto, observando detalhadamente cada ferramenta,
cada peça de madeira, cada aspecto da minha pequena oficina artesanal. Parecia estar processando informações muito importantes, fazendo conexões mentais, reavaliando conceitos que tinha sobre trabalho, sucesso e realização pessoal. Pai, posso te pedir uma coisa muito importante? Claro, Diego. O que você quiser. Você poderia me ensinar a trabalhar com madeira? A pergunta me pegou completamente de surpresa. Diego sempre foi um cara típico de escritório, terno e gravata impecáveis, unhas sempre bem feitas, mãos que nunca conheceram calo ou ferimento de trabalho manual. Alguém que vivia no mundo das ideias, das estratégias de marketing, das apresentações em PowerPoint. Tem certeza absoluta? Carpintaria é trabalho físico pesado e sujo. Suas mãos vão ficar machucadas e calejadas no começo. Vai ter que aprender a ter paciência com processos lentos que não podem ser acelerados artificialmente. Tenho certeza total, pai. Eu preciso fazer alguma coisa concreta com as mãos. Preciso criar alguma coisa real e tangível que eu possa tocar, que tenha utilidade prática na vida das pessoas. Estou cansado de trabalhar com coisas abstratas que não deixam nenhum legado permanente. Naquele momento decisivo, olhando para meu filho adulto pedindo humildemente para aprender um ofício tradicional comigo, eu entendi que nossa relação familiar estava prestes a começar completamente do zero. Não como pai e filho que se conheciam há 32 anos, mas como duas pessoas que haviam passado por perdas significativas e estavam tentando reconstruir suas vidas usando recursos internos que nem sabiam que possuíam. Então começa amanhã cedo, Diego. 7 da manhã em ponto. E vem vestido com roupa velha que você não se importe de estragar. Nos 6 meses que se seguiram a essa conversa transformadora, Diego vinha religiosamente na minha casa todas as manhãs, de segunda a sábado. No início, ele era completamente desajeitado e impaciente. Queria fazer tudo rápido demais, sem respeitar o tempo natural dos processos manuais. Machucava as mãos constantemente com ferramentas cortantes, errava medidas por pressa, ficava frustrado quando as peças não saíam perfeitas na primeira tentativa. Várias vezes quis desistir porque achava que não tinha talento natural para trabalho manual. Mas aos poucos, ele foi desenvolvendo paciência, precisão, respeito pelo tempo necessário para fazer as coisas bem feitas. Aprendeu a trabalhar com a resistência natural da madeira em vez de lutar contra ela. Desenvolveu sensibilidade tátil para avaliar qualidade de acabamento. Ganhou confiança para usar ferramentas potencialmente perigosas com segurança. Ver ele se transformando gradualmente de executivo estressado em artesão cuidadoso foi uma das maiores alegrias e orgulhos da minha vida. Não apenas porque estava recuperando o relacionamento com meu filho, mas porque estava transmitindo conhecimentos ancestrais que ele poderia passar para os próprios filhos no futuro. Durante essas manhãs de trabalho compartilhado, não conversávamos muito sobre o passado doloroso ou sobre as palavras cruéis que ele havia dito. Falávamos principalmente sobre técnicas de carpintaria, tipos diferentes de madeira, características de ferramentas, problemas práticos dos projetos em andamento. Mas havia um entendimento silencioso e profundo entre nós, uma forma não verbal de pedido de perdão e concessão de perdão que acontecia através do trabalho manual compartilhado, da transmissão de conhecimentos práticos de pai para filho, da colaboração em projetos que resultavam em objetos bonitos e úteis. Foi numa quinta-feira de novembro, quando Diego já estava conseguindo fazer peças simples com supervisão mínima, que ele me fez uma proposta que mudaria definitivamente o rumo das nossas vidas. Pai, eu andei pensando numa coisa importante durante essas semanas todas. Que tal se a gente virasse sócios oficiais? Sócios? Como assim? É simples. Eu sei um pouco de marketing digital, redes sociais, gestão de negócios. Você sabe fazer os móveis com qualidade profissional. A gente podia montar uma marcenaria de verdade, com CNPJ, não só aqui na varanda. Alugar um espaço maior, comprar equipamentos melhores, contratar algumas pessoas, fazer móveis sob medida para um público que está disposto a pagar bem por qualidade superior. A ideia me empolgou e me assustou simultaneamente. Eu havia encontrado paz e equilíbrio naquela rotina simples e controlável de trabalhar sozinho, atender alguns clientes por mês,
ganhar dinheiro suficiente para viver sem luxos, mas com dignidade e independência. A proposta do Diego significava expandir, assumir riscos financeiros, lidar com funcionários, enfrentar responsabilidades burocráticas e fiscais. Significava sair da zona de conforto que eu havia construído cuidadosamente depois de tanto sofrimento. Não sei, Diego. Virar empresa de novo traz muitas complicações, riscos financeiros, responsabilidades trabalhistas, competição com empresas estabelecidas. Pai, você tem 58 anos. Eu tenho 32. Se a gente não tentar crescer agora, quando é que vamos tentar? Quando você tiver 70 anos e eu 44. Ele tinha razão lógica. E mais do que isso, havia algo profundamente simbólico e emocionalmente significativo em começar um negócio junto com meu filho depois de tudo o que havíamos passado. Seria a prova definitiva de que nossa relação havia não apenas se recuperado, mas se fortalecido através das adversidades. Está bem, Diego, vamos tentar, mas com um planejamento cuidadoso e sem pressa. Passamos as semanas seguintes fazendo pesquisa de mercado, visitando possíveis pontos comerciais, calculando investimentos necessários, desenvolvendo plano de negócios básico. Diego cuidou da parte burocrática, registro da empresa, documentação legal, estratégia de marketing digital. Encontramos um galpão pequeno, mas adequado no ABC Paulista, região que eu conhecia bem dos tempos da metalúrgica. Aluguel relativamente caro, mas espaço suficiente para montar uma oficina profissional e um showroom modesto para receber clientes. Batizamos a empresa de Marcenaria João e Filhos, numa homenagem carinhosa e respeitosa ao meu avô, que havia começado tudo aquilo décadas antes com suas ferramentas simples e sua sabedoria prática sobre trabalho manual. Os primeiros 6 meses foram extremamente difíceis e desafiadores. Poucos clientes, muitas contas para pagar, muito trabalho físico e pouco retorno financeiro imediato. Mais de uma vez consideramos seriamente desistir e voltar para a segurança relativa da minha oficina improvisada na varanda do apartamento. Mas Diego havia desenvolvido um talento natural para vendas e relacionamento com clientes que eu não esperava descobrir. Ele criou um site profissional bonito, páginas nas redes sociais com fotos de alta qualidade dos nossos trabalhos, catálogo digital de produtos e serviços. Mais importante ainda, ele conseguia explicar para os clientes potenciais a diferença fundamental entre móveis industrializados produzidos em massa e móveis artesanais feitos sob medida, de uma forma que despertava interesse genuíno e justificava preços superiores. Diego falava sobre durabilidade superior, personalização completa, acabamento artesanal, design exclusivo, sustentabilidade ambiental, apoio à economia local. Argumentos que faziam sentido para pessoas que valorizavam qualidade e exclusividade mais do que preço baixo. O ponto de virada definitivo do nosso negócio veio quando uma revista especializada em decoração e design de interiores publicou uma matéria de 4 páginas sobre marcenarias artesanais de São Paulo que estavam fazendo trabalhos diferenciados. Eles haviam visitado nossa oficina, fotografado várias peças que estávamos produzindo, entrevistado eu e Diego extensamente sobre nossa história pessoal e profissional. A matéria foi publicada com o título De Pai para Filho, a Arte de Recomeçar. A revista contava nossa história de forma sensível e inspiradora. O pai que perdeu o emprego e foi rejeitado pelo mercado de trabalho tradicional, mas descobriu talento para a carpintaria artesanal. O filho executivo bem-sucedido, que também perdeu o emprego e decidiu aprender ofício tradicional com o pai. A reconciliação familiar através do trabalho compartilhado. A empresa familiar que nasceu dessa união improvável. Depois da publicação da matéria, os pedidos aumentaram dramaticamente. Começamos a atender um público sofisticado, que realmente valorizava a qualidade superior, design personalizado, história emocional por trás dos móveis, pessoas dispostas a pagar preços justos por peças únicas, feitas especificamente para seus espaços e necessidades. Contratamos nosso primeiro funcionário 3 meses depois da matéria da revista. Seu Osvaldo, um marceneiro aposentado de 62 anos, que queria continuar trabalhando meio período,
porque sentia falta da atividade profissional. Homem experiente, habilidoso, confiável. 6 meses depois, contratamos Júnior, um rapaz de 22 anos que estava terminando o curso técnico em marcenaria numa escola profissionalizante e queria experiência prática numa empresa que valorizasse qualidade artesanal. Ver aquela oficina funcionando em pleno vapor, com 4 pessoas trabalhando em harmonia, cheiro característico de madeira no ar, barulho produtivo de máquinas e ferramentas, pedidos confirmados para os próximos 3 meses, era surreal para alguém que 2 anos antes havia sido chamado de peso morto pelo próprio filho. Mas o momento mais emocionante e significativo de toda essa jornada de reconstrução ainda estava por vir. Era uma sexta-feira de dezembro, quase 2 anos inteiros depois daquela ligação telefônica que quase me destruiu completamente. Estávamos trabalhando numa encomenda especial e complexa, um conjunto completo de móveis planejados para a casa nova de uma cliente em Alphaville, quando meu celular tocou com o nome do Rodrigo na tela. Alô, Rodrigo. Tudo bem, filho? Oi, pai. Tudo ótimo. Pai, eu estou aqui na frente da sua oficina com uma pessoa muito especial que quero te apresentar. Posso entrar? Claro, pode entrar. Estamos trabalhando, mas sempre tenho tempo para vocês. Rodrigo apareceu na porta alguns segundos depois, sorrindo de orelha a orelha, acompanhado de Amanda, a namorada dele que eu já conhecia das reuniões familiares. Ela estava usando um vestido simples, mas elegante, e carregava uma bolsa pequena nas mãos. Pai Diego, esta é a Amanda, minha noiva oficialmente. Noiva? Rodrigo, que surpresa maravilhosa e emocionante. Cumprimentei Amanda com carinho genuíno, perguntei sobre os planos de casamento, convidei os dois para conhecerem a oficina inteira e verem os projetos que estávamos desenvolvendo. Ela demonstrou interesse real pelo nosso trabalho, fez perguntas inteligentes sobre técnicas de marcenaria, elogiou a qualidade dos móveis que viu. Pai, Rodrigo disse depois que Amanda saiu para ver as peças do showroom improvisado. Eu vim aqui hoje também para pedir desculpas formais por não ter te apoiado durante aquela época terrível. Eu era jovem demais, imaturo emocionalmente, não sabia como lidar com a crise da nossa família. Rodrigo, você não precisa pedir desculpas por nada. Você sempre foi respeitoso e carinhoso comigo, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Não, pai, eu deveria ter te defendido naquele almoço horrível na casa da vovó Conceição. Deveria ter procurado você depois para ver como estava, para oferecer apoio emocional. Mas eu estava com medo. Medo de quê, filho? Medo de que se eu te apoiasse abertamente, se eu tomasse seu lado contra o Diego e a mamãe, eu ia acabar na mesma situação que você. Sei que é covarde e egoísta, mas é a verdade que eu preciso falar. Entendi perfeitamente a posição do Rodrigo naquela época. Ele era o mais novo. Estava começando a própria carreira. Não tinha maturidade emocional nem estabilidade financeira para assumir riscos ou confrontar outros membros da família. Sua reação foi compreensível e humana. E agora? Rodrigo continuou. Vendo você e o Diego trabalhando juntos todos os dias, vendo o sucesso que vocês estão construindo com as próprias mãos, eu me sinto extremamente orgulhoso de ser filho de um homem que nunca desistiu de lutar. Naquela tarde de sexta-feira, Rodrigo e Amanda ficaram na oficina até o horário de fechar. Ela demonstrou curiosidade genuína sobre todos os aspectos da marcenaria, desde a seleção da madeira até os acabamentos finais. Rodrigo ajudou a organizar ferramentas e materiais, como costumava fazer quando era adolescente e visitava a oficina do bisavô João. Quando eles estavam se despedindo no final do dia, Rodrigo me abraçou forte e demorado, sussurrando no meu ouvido palavras que eu jamais vou esquecer. Pai, eu te amo muito. E eu admiro profundamente sua coragem e sua capacidade de reconstruir a vida depois de tudo o que aconteceu. Depois que eles foram embora, eu e Diego ficamos sozinhos na oficina, terminando de organizar as coisas para o fim de semana. Era nosso ritual de sexta-feira. Sempre. Guardar ferramentas nos lugares certos, cobrir máquinas com lonas, varrer serragem do chão, planejar o trabalho da semana seguinte. Pai, Diego disse sem parar de organizar os formões por tamanho na bancada. Tem uma coisa muito importante que eu nunca falei para você diretamente. Que coisa, filho? Naquela época terrível em que eu te chamei de peso morto,
Eu já sabia há meses que provavelmente ia ser demitido da agência. Estava recebendo sinais claros da diretoria, boatos de cortes no departamento, pressão para produzir resultados impossíveis. Eu estava apavorado, inseguro, com medo do futuro, mas não contei para ninguém da família. Diego parou completamente o que estava fazendo e me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em muito tempo. Não é desculpa nem justificativa para o que eu fiz. Foi imperdoável mesmo, independente da minha situação pessoal. Mas eu queria que você soubesse que aquelas palavras cruéis saíram do meu medo e da minha insegurança, não do meu coração verdadeiro. Entendi, Diego. Obrigado por me contar isso. E tem mais uma coisa fundamental que eu preciso falar. Ele respirou fundo antes de continuar. Você nunca foi um peso morto, nem naquela época horrível. Você sempre foi o homem mais trabalhador e dedicado que eu conheci na minha vida. O problema não estava em você. Estava no mundo que mudou muito rápido, e você demorou um pouco para se adaptar às novas regras. Mas quando conseguiu se adaptar, fez isso de uma forma absolutamente incrível. Ficamos alguns minutos trabalhando em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos e memórias. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história, pai? O que, Diego? Como você conseguiu perdoar todo mundo, especialmente a mim? Como você conseguiu recomeçar do zero absoluto sem guardar rancor ou amargura? Eu não sei se teria essa grandeza de espírito. Guardar rancor é como carregar pedra pesada na mochila todo dia, Diego. Só pesa, machuca as costas e não serve para nada útil. Prefiro usar toda a minha energia para construir coisas novas em vez de alimentar ressentimentos sobre coisas que não posso mais mudar. Saímos da oficina naquela noite de sexta-feira com a sensação profunda de trabalho bem feito. Não apenas o trabalho físico com madeira e ferramentas, mas o trabalho emocional, muito mais difícil de reconstruir uma família que havia sido quebrada pela adversidade econômica e pelas pressões da vida moderna. No caminho para casa, dirigindo pela Via Anchieta, sob o céu estrelado de dezembro, pensei intensamente em como é imprevisível e surpreendente a vida. 2 anos antes, eu era um homem completamente quebrado, humilhado publicamente, considerado fracassado e irreversível pela própria família. Hoje era sócio de um negócio próspero e respeitado. Havia reconquistado o amor e a admiração dos meus 2 filhos. E mais importante ainda, havia reconquistado o respeito por mim mesmo e a confiança na minha capacidade de resolver problemas e superar obstáculos. A lição mais importante que aprendi durante esse período transformador é que o valor real de uma pessoa não está no emprego que ela tem, no salário que ganha, no status social que ostenta. O valor verdadeiro está na capacidade de se reinventar quando a vida exige isso, na disposição para aprender coisas novas, mesmo em idade avançada, na coragem para recomeçar quantas vezes for necessário. Eu passei décadas da minha vida adulta acreditando equivocadamente que minha identidade estava completamente ligada ao meu cargo numa empresa, ao meu contra-cheque mensal, ao meu poder de consumo, à aprovação social que esses elementos proporcionavam. Quando perdi tudo isso de uma vez, descobri que por baixo dessas camadas superficiais e temporárias havia algo muito mais sólido e permanente. Havia as mãos que sabiam trabalhar e criar. Havia a mente que sabia resolver problemas práticos. Havia o coração que sabia amar incondicionalmente, mesmo quando esse amor não era correspondido adequadamente. O negócio continuou crescendo consistentemente nos meses seguintes. Mudamos para um galpão 2 vezes maior. Contratamos mais 3 funcionários especializados. Começamos a atender clientes de outros estados através de vendas online bem-sucedidas. Diego desenvolveu uma linha exclusiva de móveis assinados que fazia muito sucesso entre arquitetos e decoradores sofisticados de São Paulo. Peças de design autoral, produção limitada, preços premium para um público que valorizava exclusividade e qualidade superior. Márcia voltou a falar comigo de forma cordial e respeitosa. Não voltamos a namorar, nem consideramos reconciliação romântica. Nossa história amorosa havia terminado definitivamente, e ambos aceitávamos isso com maturidade. Mas conseguimos construir uma amizade cooperativa e funcional por causa dos filhos e dos netos que estavam por vir.
Amanda e Rodrigo se casaram numa cerimônia linda e emocionante em março. Festa pequena, mas muito bem organizada, num sítio em Cótia. Apenas família próxima e amigos íntimos. Eu fui convidado de honra. Sentei na primeira fileira ao lado de Márcia e Diego durante a cerimônia. Ver meu filho mais novo no altar, sorrindo de felicidade genuína, sabendo que eu tinha meu lugar legítimo e respeitado naquela família novamente, foi um dos momentos mais emocionantes e gratificantes da minha existência. No discurso de agradecimento da festa, Rodrigo falou emocionadamente sobre família, sobre superação de adversidades, sobre segundas chances na vida. Ele mencionou especificamente a transformação que havia acontecido comigo nos últimos anos e como meu exemplo havia inspirado ele a nunca desistir dos próprios sonhos, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Hoje, 3 anos depois daquela ligação telefônica devastadora, eu acordo todos os dias às 5:30 da manhã para ir trabalhar. Não porque sou obrigado por necessidade financeira desesperadora, mas porque amo genuinamente o que faço e sinto orgulho do valor que crio no mundo. Trabalho com as mãos, transformo matéria-prima bruta em objetos bonitos e funcionais, ganho dinheiro honesto através de competência técnica e dedicação pessoal, tenho o respeito e o carinho da minha família e da minha comunidade. A marcenaria João e Filhos tem 22 funcionários atualmente. Atendemos clientes de todo o Brasil. Temos lista de espera de 4 meses para móveis sob medida, faturamento anual que me permite viver confortavelmente e ainda fazer poupança para a aposentadoria. Diego se tornou um empresário respeitado e inovador no setor de móveis artesanais, é convidado regularmente para dar palestras sobre empreendedorismo familiar e gestão de pequenas empresas. Ele se casou no ano passado com uma publicitária inteligente e carinhosa que trabalha conosco cuidando da comunicação digital da empresa. Mas o mais importante e significativo de tudo isso não são os números do faturamento nem o reconhecimento profissional externo. O mais importante é que aprendi uma verdade fundamental e libertadora sobre a condição humana. Ninguém é peso morto enquanto tiver disposição genuína para recomeçar e coragem para aprender coisas novas. Às vezes ainda penso naquela tarde terrível e constrangedora no quintal de Dona Conceição, quando ouvi as palavras mais dolorosas e humilhantes que já escutei na vida, saindo da boca do meu próprio filho mais velho. Penso em como eu estava completamente destroçado, perdido, sem qualquer perspectiva de futuro ou esperança de recuperação. E penso principalmente em como 3 dias depois, quando Diego bateu na minha porta pedindo ajuda desesperadamente, eu poderia ter feito várias escolhas diferentes. Poderia ter batido a porta na cara dele com satisfação vingativa. Poderia ter cobrado satisfação pelas palavras cruéis. Poderia ter dito que ele havia feito sua escolha e agora teria que se virar sozinho como adulto responsável. Mas escolhi conscientemente estender a mão para ele. Escolhi perdoar sem condições ou cobranças. Escolhi ensinar tudo o que eu sabia sobre carpintaria e sobre vida. E essa escolha aparentemente simples mudou nossas existências para sempre, de formas que jamais poderíamos ter imaginado. Hoje, quando olho para trás com a perspectiva que só o tempo e a experiência podem proporcionar, consigo ver claramente que ser chamado de peso morto foi, paradoxalmente, o empurrão definitivo que eu precisava para descobrir meu verdadeiro valor como ser humano. Às vezes, as palavras mais cruéis e injustas são exatamente as que nos mostram quem realmente somos, por baixo das aparências sociais, dos títulos profissionais, dos símbolos de status que usamos para nos definir superficialmente. Eu nunca fui um peso morto. Jamais fui. Era apenas um homem que havia perdido o rumo temporariamente durante uma transição difícil da vida, mas que carregava dentro de si décadas de experiência acumulada, sabedoria prática, habilidades manuais, capacidade de amar incondicionalmente. Só precisava de uma oportunidade para redescobrir e demonstrar essas qualidades para o mundo e, principalmente, para mim mesmo. E quando meu filho veio pedir ajuda naquele momento de desespero, eu não estava mais quebrado nem derrotado. Estava reconstruído, fortalecido pelas adversidades, mais sábio que antes, pronto para ser o pai que ele sempre precisou que eu fosse.
Não o pai provedor de dinheiro e símbolos materiais de sucesso, mas o pai professor de valores e habilidades práticas. O pai que demonstra através do próprio exemplo que é possível se levantar depois de qualquer queda, que é possível recomeçar em qualquer idade, que é possível transformar fracasso aparente em vitória real e duradoura. Esta é a história completa de como fui chamado de peso morto pelo meu próprio filho, e como, 3 dias depois, quando ele bateu na minha porta pedindo ajuda desesperadamente, eu estava preparado e fortalecido para ajudá-lo a encontrar seu próprio caminho de volta para casa e para a dignidade do trabalho honesto.